Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o primeiro episódio do podcast Tec Sustentável. Eu sou Natanael e somos alunos do Instituto Federal Campus Floresta. Nossa equipe é formada por Aline, Auriane, Isadora, Josimere e Natanael. Estamos juntos nesse projeto iniciado na disciplina de Multimídias, solicitado pelo professor Tássio Gonçalves. O podcast Tec Sustentável tem como objetivo explorar um dos maiores desafios ambientais da nossa era digital. E em cada episódio, iremos mergulhar no mundo dos lixos eletrônicos. Ao decorrer dos episódios, iremos convidar especialistas, mostrar histórias inspiradoras e dar dicas práticas sobre como podemos reduzir e utilizar e reciclar nossos eletrônicos de maneira responsável. Embarque com a gente nessa jornada e se prepare para aprender e mudar a forma como você lidar com o seu dispositivo. O tema de hoje é lixo eletrônico. Eu trouxe um convidado muito especial para falar com vocês, que é o professor, agroecólogo e ambientalista Jorge Novaes. E aí, Jorge Novaes, fala aí um pouco sobre você, suas vivências. Olá, Natan. Olá, telespectadores do podcast. Sou o professor Jorge. Tenho uma grande preocupação com o tema que será discutido hoje aqui, que é o tema do lixo eletrônico, né? O resíduo de eletrônicos. Sou um fiel defensor dos direitos da natureza e, muito especialmente, dos direitos do nosso bioma Caatinga. Jorge, quais as consequências do descarte de lixo eletrônico incorreto, tanto para o meio ambiente como para a gente, os seres humanos? É uma grande preocupação nossa, não só aqui na nossa região, como no Brasil e no mundo inteiro, ter como dar uma destinação correta para esse tipo de resíduo, né, do lixo eletrônico. Até porque é um tipo de material que o consumo dele, a produção, vem aumentando pela indústria e o consumo pelas pessoas também. Então, cada vez mais nós vamos ter esse tipo de material para descartar. Como você acha que as empresas elas podem contribuir para a redução desse lixo? Aí tem que ver ponto a ponto, né? Porque qual empresa? A empresa que produz esse tipo de material, que produz o material, ou as empresas que repassam, como os supermercados, como os pequenos comércios, né? Mas todos são responsáveis por conseguir dar um destino correto a esse material. Muitas das empresas de eletrônicos, elas já são obrigadas a recolher seu material, como o caso de pilhas, né, e de alguns eletrônicos também. Como você acha que é correto esse descarte eletrônico? Como você acha que é feito de maneira correta? Ele, para ser feito de maneira correta, nós deveríamos ter como base a reutilização, a reciclagem desse material, porque é um único jeito, Natan, porque a gente vai sempre tendo mais material para estar colocando no ambiente. E sabendo que o descarte de maneira ilegal, ele vai contaminar o solo, vai contaminar a água, o lençol freático, vai contaminar os alimentos da gente. Por isso que nós dizemos que o descarte dessa forma, ela prejudica não só o ambiente, quanto também a saúde das pessoas. Esses materiais, né, eles são compostos por a sua maioria de alguns tipos de plásticos e de metais. E são exatamente esses metais que acabam entrando no ambiente e na atmosfera, prejudicando todo o ambiente aqui, toda a atmosfera. E quando uma pessoa opta por usar um celular seminovo ou um aparelho seminovo, como isso contribui para a redução do lixo eletrônico? Esse tipo de material, como o celular que você falou, ele deveria ser utilizado realmente até o seu final, até quando ele realmente não pudesse mais funcionar, se tornasse obsoleto, né? Uma das tratativas que é feita para tentar diminuir o impacto causado por esses materiais é encaminhar, por exemplo, quando há um depósito que coleta esse tipo de lixo, eles separam o que pode ser ainda utilizado, o que ainda tem condições de uso, e aquilo que não tem condições. O que não tem condições, eles desmontam para retirar aquele de maneira
mais específica ali, os seus materiais, que tem os metais, como ouro, cobre, e aquele material que ainda pode ser usado, ele é dado uma melhorada e encaminhado, às vezes, para as instituições, para escolas, para que seja feito um trabalho de integração, de integração da mídia, né, de eletrônicos. Sim. E qual a sua visão do futuro sobre a gestão do lixo eletrônico aqui no Brasil e no mundo? Não há no mundo ainda, eu acho, nenhum local, nem nos países desenvolvidos, que consiga pegar todo esse material e reutilizar ou reciclar, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, que é o maior produtor desse tipo de material, ele só consegue reciclar ou reutilizar menos de 15%, né? Aqui no Brasil, a gente imagina aí que chega a 5%, apesar que algumas indústrias, algumas empresas que fazem, como cooperativas que recolhem esse material e tratam, dizem que consegue tratar até 13%, mas o número mesmo não chega talvez a 5%. Como você acha que a gente aqui do Brasil pode adotar essas práticas para minimizar o lixo eletrônico? Complicado, porque parece que não é cultural do povo nosso, nem tratar o seu lixo doméstico, imagina o lixo eletrônico, né? Os números dizem que nas casas das pessoas tem lixo eletrônico guardado há mais de um ano. Então, fora o que eles já descartam, né? Então, as pessoas ainda guardam isso aí. Eu acredito que para que a gente também diminua esse problema em relação às pessoas, ela seria usar os equipamentos ao máximo possível, poder trabalhar uma questão do consumo de maneira mais equilibrada, mais responsável, que o consumismo também é instigado, né, pela mídia, pela TV, pelas redes sociais. Você deve consumir cada vez um produto mais novo, mais recente. Eu não vejo necessidade nenhuma de você ter um aparelho hoje classificado como 10, aí lança o 11 e você imediatamente quer trocar o seu que você comprou um ano atrás. Então, são essas ações aí que poderia ser melhorada, né, modificada aí. E na própria casa das pessoas já havia uma seletividade na hora do descarte, né? Tanto no descarte do seu material doméstico quanto do eletrônico. E você acha que a sustentabilidade é importante por quê? A sustentabilidade é uma palavra, você sabe que roda o mundo também, e ela se refere a três coisas especificamente: a economia sustentável, a sociedade, são as questões sociais, e a questão ambiental. Então, sustentabilidade ela deve estar inserida no contexto de todas as pessoas, de todas as indústrias, de todos os comércios, de todas as empresas, de todas as instituições. Eu ainda me admiro chegar em instituições como de ensino e não haver na própria instituição que trata dos temas ou que desenvolve tecnologia para solucionar esses problemas, na própria instituição eles não fazem o dever de casa. Eu cheguei em escolas ainda nesse tempo, né, em 2024, que não há separação de material, que o resíduo da sua cozinha ainda vai ser descartado para o aterro sanitário, com os outros materiais também misturados, sem dar condições nem de uma triagem lá no aterro, né? A gente sabe que aqui na nossa região, o lixo de floresta, por exemplo, o resíduo, vai para o aterro sanitário em Petrolândia. Há um consórcio de municípios para que isso aconteça, já porque aqui floresta não tem um aterro próprio. Só que esse material, se não for encaminhado já a partir das pessoas, a partir do seu domicílio, de maneira adequada, lá infelizmente, vai ter que ir para a célula de descarte, porque não há como utilizar um material sujo. Um computador desse, se for descartado, ele já tem que ir separado para não se misturar com outros tipos de resíduos, principalmente os orgânicos, porque senão lá não vai ser reutilizado também, não é reaproveitado para nada. E nós sabemos que tem materiais de valores aqui, né? Tem metais como ouro, cobre, prata. Uma tonelada de celular, por exemplo,
pode gerar até 130 quilos de cobre, ou melhor, de prata, de cobre mesmo, e 3,5 kg de prata e 350 gramas de ouro. Você acha importante conscientizar a população sobre o descarte de lixo eletrônico corretamente? Claro, é a primeira parte do processo, né? Porque qualquer parte de mudança de hábito ou de incentivar as pessoas a fazer algo em prol do ambiente ou da sua vida mesmo, né? Da sua saúde, seja em que área for, na hora de conduzir veículo, qualquer tipo de trabalho educativo, ele passa primeiramente por um momento de sensibilização e depois por um momento de mobilização. É por isso que organizações como o Instituto Federal, escolas, universidades, prefeituras deveriam estar focados e não dar um passo fora dessa linha. Jorge, eu queria agradecer a você por esse papo aqui agora. Jorge, queria agradecer a você por compartilhar essas vivências e essas ideias com a gente. Eu queria agradecer por você ter aceito o convite. Queria que você deixasse aí um recado para a galera de casa. Bom, como eu falei no início, nós estamos numa época muito difícil do planeta, né? De aumento da temperatura global, e isso vem trazendo mudanças drásticas no clima, né? A quantidade de secas extremas, de chuvas extremas, muitas enchentes em outras regiões, regiões polares que estão sumindo, né? Derretendo, regiões que não choviam, como o deserto do Saara, hoje em dia está tendo chuvas, né? Muito acima da média. As nossas secas aqui no sertão, no semiárido, estão cada vez mais secas. Os períodos de chuva também em outras regiões são mais violentas, com mais tempestades, com mais raios. Tudo isso é causado principalmente pela ação humana, né? É uma coisa antrópica. Então, deixo aqui o recado para que todos possam adquirir um pouco mais de consciência social, um pouco mais de consciência ambiental, para que nós possamos reverter, ou pelo menos tentar reverter esse quadro, que já está muito crítico. Nós estamos aqui no semiárido, que nos últimos 10 anos triplicou a quantidade de área em deserto, né? Não é nem mais em processo de desertificação, é em questão de aridez mesmo. Nós já temos regiões que saíram do nível de semiárido para aridez total. Então, isso vai chegar para todo mundo. E como apenas nos últimos 10 anos, essa parte geográfica de aridez triplicou, isso quer dizer que a velocidade dos efeitos estão muito maior. E vai depender muito da ação da gente, da participação de todo mundo, porque a sustentabilidade é exatamente isso. É andar de mãos dadas a sociedade, o ambiente e a economia. E é isso, gente. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos. E é isso. Até o próximo episódio.